Música e informação na palma da sua mão. Guardiã da Notícia. Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito da região do Alto Tietê. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Todas as segundas, às 9 da noite. Guardião da Cidade. Fala, galera da Guardiã da Notícia, tudo bem com vocês? Eu sou Jardel Eisenberg. Todas as segundas-feiras estaremos aqui, juntinho com você. As histórias do seu bairro e da sua cidade. Guardião da Cidade. Notícia, música e informação na palma da sua mão. Todas as segundas, às 9 da noite. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Agora, na Guardiã da Notícia, Publix com Gabi Tricani. Publix. Olá, muito boa tarde. Você está aqui na Guardiã da Notícia. Para você que está ligado nas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo nosso Instagram, começa mais um Publix. Hoje, com ele, Sheikh Jihad, que é da colônia árabe. Muito boa tarde, Sheikh. Boa tarde a todos os ouvintes da Guardiã. É um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite. A honra é nossa, né? E já vou começar perguntando para o senhor, como é que a colônia árabe está se comportando durante essa pandemia? Bom, está se comportando como todos cidadãos, tentando se precaver, se proteger, seguir as orientações dos órgãos de saúde, das autoridades, para tentar colaborar junto com a sociedade, já que faz parte dela, né, da sociedade tanto brasileira quanto mundial, porque isso atinge a todos. Certamente que isso afeta também a questão religiosa, a questão espiritual dos templos religiosos, e a comunidade tem seguido as orientações e, dentro do possível, tentando se adaptar à forma, né? Esse novo, né? O melhor normal, né? O melhor normal, uma melhor situação. Esperando uma solução para esse problema e uma vacina que seja realmente comprovadamente eficaz para que as pessoas possam voltar à sua rotina, pelo menos para o trabalho, para as questões de espiritualidade, para os seus templos religiosos, porque, na realidade, o que acontece? Como nós somos parte da comunidade, da sociedade aqui no Brasil, mas muitas vezes de origem árabe, de origem islâmica, o que acontece? Aliás, nos países árabes também,
há um contágio e também foram afetados. E, inclusive, até hoje, né? E agora está vindo o inverno, então também existe esse risco, problema, né? esse risco de retorno, né? Certo. E de aumento desses casos. Porém, aqui no Brasil, nós estamos tentando nos adaptar e tentando, pelo menos, lidar com as questões emocionais. Porque a quarentena, ela te protege de um lado, mas também te desprotege de um outro Acaba lado. abalando, né, o ser humano, né? Exatamente. A mente, ela fica conturbada, as pessoas não têm muita atividade, acabam ficando na monotonia, na verdade, né? Como o senhor mesmo disse, em relação à igreja, ao espiritualismo, você não consegue também ter acesso pelas restrições e tudo mais, né? O senhor o senhor seria um líder, né? Sim. Dessa colônia árabe, né? Sim. O senhor tem tido alguma sabatina em relação a dar conselhos, a aconselhar a colônia? Como que funciona? Aumentou, né? As pessoas pararam de ir para o trabalho delas físico. Para nós, que somos orientadores, conselheiros, religiosos, líderes, né? Aumentou o trabalho e a responsabilidade, porque agora o que aconteceu nós saímos do campo físico, do local físico, para o virtual. Então, o nosso trabalho aumentou. E aí você não tem horário. No campo virtual você não tem. É telefone, redes sociais, você tem a internet. Então, você vai ajudando as pessoas e aí aumenta o número de casos das pessoas com, por exemplo, questões emocionais. Certo. Necessidade, porque nesse momento o que acontece é que muitas pessoas não estavam preparadas espiritualmente para esse momento. E quando a gente fala, olha, tem que ter fé, as pessoas muitas vezes elas não entendiam por que ter fé. Para que fé? Eu estou bem. E aí quando veio a quarentena, veio a epidemia e, consequentemente, a quarentena e as pessoas tiveram que ficar isoladas, elas precisavam de algo que desse sustentação para elas, suporte, que desse segurança emocional, porque o ser humano é naturalmente sociável e, de repente, ele se isolou, se afastou desse convívio social. Então, as pessoas começaram, opa, e agora? O que eu faço? Em que me apoio? É aqui que entra a fé, aqui que entra a sua crença, aqui que entra a sua estabilidade emocional. Então, aqui os religiosos, os líderes, tiveram que trabalhar cada vez mais. E eu falo isso não só dentro da comunidade, não só entre os muçulmanos, entre os árabes, mas cristãos e outros também. Todos começaram a trabalhar mais ainda. Então, você já tinha, assim, digamos assim, uma premonição que iria existir um problema. Estou dizendo que teriam que ter festa, já tinha mais ou menos uma sintonia que algum problema iria vir para os seres humanos. É natural. Isso é uma questão natural, não é comum, mas é natural, do ser humano ele ser afetado, ele enfrentar obstáculos durante a sua vida, altos e baixos. Sim. Você não sabe exatamente o que vai vir, mas você tem que se preparar para alguma coisa, para que se vier algo desagradável, algo que não esteja no planejamento, ter o plano B, ter alguma coisa, estar preparado para absorver esse impacto da melhor forma possível, sem perder o chão, sem perder o equilíbrio, sem se afetar tanto emocional, quanto física, quanto espiritualmente. Mente sã, corpo sã, né? Exatamente. Na realidade, eu falo espírito, mente e corpo sã. Ótimo. O senhor é da colônia árabe, o senhor é brasileiro ou árabe? Eu nasci na Síria, minha mãe é libanesa, meu pai é sírio, e eu vim com 7 anos para o Brasil, fiquei até os 16 anos, depois fui estudar na Arábia Saudita, minha família ficou aqui, e voltei para o Brasil em 91, e eu sou naturalizado brasileiro. Aliás, sou mais brasileiro que muito brasileiro. Eu vejo que o sotaque, o senhor fala bem, né? Não tem nem quase que sotaque árabe, né? Então, vou perguntar. Gosto, é o que eu gosto. Os ouvintes devem estar bem curiosos para saber, né? Eu gosto do Brasil, tanto que eu escolhi voltar para cá e morar aqui. Tinha outras oportunidades, mas eu decidi vir para cá. Gosto da língua portuguesa, conheço bem.
Fiz faculdade aqui no Brasil por conta disso. Gosto da cultura brasileira, gosto do povo brasileiro. E por que eu falo que eu sou mais brasileiro do que muitos brasileiros? Tem muito brasileiro que reclama muito do Brasil, de viver aqui. E eu conheci a vida lá fora, conheci outros povos, e decidi voltar para o Brasil e morar aqui, me estabelecer aqui. Com todos os problemas, ainda é um dos melhores países do mundo e um dos melhores povos do mundo. Eu acho que o Brasil ele tem uma miscigenação, na verdade, ao meu ponto de vista, né? Que tem toda aquela mistura, né? Aqui nós temos italiano, temos árabes, alemães, então se misturou, então as pessoas se tornaram mais humanas, eu acredito que seja. Então é um lugar que a pessoa consegue viver aqui. Exatamente. O Brasil é muito receptivo. O povo brasileiro, ele é bem parecido com o povo árabe, muito. Muito. É alegre, é para frente, é família, é hospitaleiro. É hospitaleiro. Você tem em alguns países onde você chega, as pessoas, para você pegar uma informação, é um parto. Complicado, né? Muito. E muitas vezes se negam a te dar a informação ou te dão informação só para você... se livrar de você. No Brasil, capaz do brasileiro te levar até onde ele desvia do caminho dele para te levar até para te ajudar. É muito solícito. Por isso que eu falo, é bem parecido com o povo árabe. O povo árabe é assim também. Muito semelhante. Eu também me ponho no mesmo contexto porque eu sou filho de italiano, né? Também morei na Itália, sou do sul da Itália, da Calábria. Pronto. E meu falecido pai, ele gostava muito dos árabes, eu não sei qual que era a afinidade que ele tinha, que até música árabe ele escutava. Ele comprava na época, eram fitas cassetes, né? Sim. Ele ia na comendadora Bidochaim, no centro de São Paulo, Isso. que tinha umas casas que vendiam lá, né? Eu tinha confecção na época e ele ia nos lugares, ele comprava música árabe. Eu falei, pai, mas o senhor é italiano, como é que o senhor me escuta música? Ele adorava. Então, assim, são bem semelhantes mesmo, né? Sim, porque o sul da Itália foi colonizado, uma coisa assim, né? Pelos árabes, árabes. Pelos muçulmanos, estiveram lá por muito tempo também. É verdade. Apesar que o meu sobrenome nem muito italiano, ele é tricânico, então seria uma coisa meio diferenciada, né? Porque os sobrenomes italianos, eles são todos com 2C, 2Ns e assim por diante, né? É verdade. E nessa função do senhor, do papel aqui na colônia árabe, além de levar a espiritualidade acima para as pessoas terem fé, o que o senhor faz mais, assim, para poder contar para os nossos ouvintes aqui? Bom, eu sou vice-presidente da União Nacional das Entidades Islâmicas. Eu fui consultor da novela O Clone e também ajudei também na novela Save Jorge. Então, todos aqueles costumes islâmicos, árabes na novela, eu ajudei da novela O Clone. Eu era o consultor, então introduzi isso, eu dava consultoria para a Glória Pérez, para os artistas. Então, é uma forma de você trazer para a realidade brasileira culturas e costumes. Às vezes a pessoa ela não está acostumada. Ela vê, mas ela não sabe a ascendência disso. Por exemplo, tem muita coisa aqui no Brasil que a gente faz, pratica, e a gente jura de pé junto que é da cultura brasileira e é de cultura islâmica, árabe. A bombacha, por exemplo, a palavra gaúcho, ela é de origem árabe. A bombacha, ela é de origem árabe. O nome Bahia, também, dado pelos árabes. Também. Porque ele não tem significado na língua portuguesa, tem na língua árabe. O que seria na língua árabe? Bahia significa bela, formosa, linda. Olha que bacana. Recife. Também. Recife, Arrecife, né? Que vem da palavra arrocif, que significa meio fio. Então, aqueles arrecifes fazem como se fosse uma calçada, protegendo as pessoas, protegendo o litoral, protegendo o continente, tanto de peixes quanto de naus inimigas. Você tem muitas. As palavras que nós usamos, algodão, também é de origem árabe, al-cotton.
alfaiate, al-khayyat, de origem árabe. Açúcar. Também. Açúcar Seria alguma coisa a ver com... Arroz. Latim? Tem coisas derivadas do latim? Não. Nada? Não. Ela vem do árabe direto. Por quê? Os árabes muçulmanos, eles estiveram na Península Ibérica, Portugal, Espanha, chegaram até 30 quilômetros de Paris por 800 anos. Há muito tempo, né? Então, houve... hoje nós no Brasil temos... As pessoas não sabem, e todo mundo... A comida do Nordeste, por exemplo, a charque, a carne seca. Certo. A charque. O que significa a palavra a charque? Não tem... As pessoas... Não, é a comida, é a carne seca. Carne seca, tal. A charque, em árabe, significa o Oriente. O Oriente, olha. Então, a forma de preparo dessa carne, ela vem do Oriente. Mesmo porque os árabes é que faziam isso, porque na peregrinação, quando os peregrinos vão para Meca, lá no deserto, eles, ao final desse ritual, eles sacrificam camelos ou animais, e para poder levar essa carne junto com eles, precisavam preparar. Certo. Então, eles deixavam sob o sol. E aí, com sal, e preparavam. Então, o método veio do acharque, veio do Oriente. Então, passou a ser chamada carne de acharque, carne do Oriente. Verdade, né? É milenar, né? Milenar. Nossa, uma cultura fantástica. Muitas. Você sabe que aqui no Brasil, só para as pessoas poderem despertar uma curiosidade das pessoas. Aqui no Brasil, em 24 de janeiro de 1835, houve uma revolta em Salvador, chamada Revolta dos Malês, que era de escravos muçulmanos. Então, os muçulmanos estão no Brasil desde a chegada das naus de Pedro Álvares Cabral. Nossa, desde o junto com Pedro Álvares Cabral. 2 dos navegadores de Pedro Álvares Cabral eram mouros, eram muçulmanos, eram árabes. E parte dos escravos também, que e sabiam ler e escrever. Inclusive, hoje, no Arquivo Público da Bahia, se você for no arquivo público, você vai encontrar manuscritos deixados pelos escravos árabes, muçulmanos, porque eles viam e sabiam ler e escrever. Vinham do Sudão, da Nigéria, do Mali, de Gana, de vários, Senegal. Senegal também. Também. E vinham e sabiam ler e escrever. E tem uma história longa, eu dou palestras sobre isso. As pessoas, a gente não conhece a nossa própria história. A gente conhece uma parte da história, que é a história oficial, mas a gente não conhece muita coisa que aconteceu aqui. Você acha que, tipo assim, o governo, as autoridades teriam que falar mais sobre, difundir essa história dos árabes aqui no Brasil? Como seria? Porque eu vejo muito pouco, né? A não ser, como o senhor explicou, de novela, aí as pessoas se encantam. Nossa, os árabes são assim. Porque tudo é festa também, né? Exatamente. Vêm as danças, os costumes, as roupas. Mas se falasse muito mais, você acha que eles entenderiam mais o que seria? Certamente. Eu acho que o conhecimento e a cultura, elas são pontos de aproximação entre os povos. E quando eu tinha um professor na universidade que sempre me dizia... meu filho, conheça tudo, porque o ser humano ele é inimigo daquilo que ele desconhece. É inteligente a frase, hein? Porque quando você conhece o outro, você se aproxima dele, ele se aproxima de você, da sua realidade, da sua cultura. Você vê quais convergências vocês têm. Sim. Então, por exemplo, quando a gente está falando agora sobre a história da Bahia, você fala, puxa vida, o mundo árabe é tão próximo do Brasil. Você sabia? É que eu gosto muito disso. Eu gosto muito do Brasil, então eu vejo as pontes que existem entre as duas culturas, as duas civilizações. Você sabe que os árabes vieram aqui para o Brasil, não foi por acaso, foi a convite de Dom Pedro II. Perdão. Dom Pedro II, ele foi visitar a Síria, o Líbano, visitou vários lugares e convidou os árabes para virem ao Brasil.
E o que deu unidade para o Brasil, para as diferentes regiões que tinha, porque eram muito distantes, as fazendas eram muito distantes, foram os árabes, que eram os caixeiros viajantes. Ah, tá explicado. Então, eles deram unidade para o Brasil. E muita gente não percebe isso, porque não conhece. Muitas das autoridades, você falou sobre a questão, será que a falha é no currículo? Sim, mas o problema é quem escreve o currículo, quem prepara esse currículo, também não tem esse conhecimento. Mas deveriam pelo menos fazer uma parceria para difundir mais. Mas não sabe que existe. Então está explicado. Então não sabem. Não sabe que existe. Porque eu estou falando aqui, hoje eu estou entendendo perfeitamente que tem um nexo à história. É uma coisa fantástica. Muitas coisas. Muito. Bom, eu vou te dar mais um detalhe. Dom Pedro II foi o primeiro a iniciar a tradução do Alcorão Sagrado do árabe para o português. E ele faleceu antes de poder completar essa tradução. E como ficou isso? Ficou. Não foi completado. Não foi levado adiante, porque era uma questão dela. Lógico, o Alcorão foi traduzido de outra forma, mas ele dominava a língua árabe. Então ele tinha Ele era muito culto. Era muito culto. Tinha um estreitamento forte com os Ele árabes. não precisava de tradutor. Ele mesmo falava com os árabes, com a língua árabe. Sensacional. Eu não tinha noção eu mesmo não sou um leigo nesse assunto. Hoje que eu estou escutando. Então, e você tem razão quando diz nós precisamos levar isso para as escolas, para a academia, para que as pessoas possam entender, possam conhecer a sua história, porque isso faz parte da história do nosso país, da nossa identidade brasileira. Mesmo porque o Brasil é um país novo, né? Temos Exatamente. aí 500 alguns anos aí, não é uma coisa tão antiga. Por você falar de um país milenar, que a gente está falando da Arábia, teria que ter um discernimento de falar como foi. Então, acho que há uma falha das autoridades educacionais e tudo mais. Seria importante saber disso. Eu acredito que todos iriam se encantar, como estou me encantando aqui. A história é fantástica. É a nossa história. Eu fico muito... Eu falo com orgulho. Você nunca se interessou de colocar isso em prática? Eu traduzi esses manuscritos no Arquivo Público da Bahia. Mas não houve assim, uma ênfase deles colocarem a público? Está tendo. E há uma procura, há pesquisadores que não são nem árabes, mas até de negros, pesquisadores negros que vão buscar a sua origem e aí descobrem. Tem um filme de um projeto do Antônio Pitanga, que está fazendo um filme sobre os escravos africanos trazidos para cá. E eu estou ajudando nesse projeto no lado dos negros, dos escravos muçulmanos. E nós fomos para a Bahia, eles viram, gravaram bastante coisa, fotografaram lá, registraram bastante coisa. Então, se Deus quiser, isso vai ficar pronto. E é um filme que vai falar sobre uma história, um romance, mas vai falar sobre a ligação, a relação que os negros, os escravos tinham, como eles foram capturados nos seus países de origem na África e como é que chegaram até aqui, como é que eles conviveram, porque havia entre eles uma cumplicidade e um apoio mútuo muito grande. A história dos árabes, a história dos muçulmanos, ela passa por todos os quilombos. Nossa, fantástico. Eu nem sabia, tá vendo? Para você que Bastante está na audiência e está ouvindo a gente aqui, a gente está com o nosso Sheikh Jihad aqui, contando tudo aí da cultura árabe. Então fique sintonizado aí, porque está muito bom o papo. E o que seria, para as pessoas que talvez não entendam, o que seria um sheikh? Sheikh, a palavra sheikh significa, em árabe, significa ancião, velho, idoso. E aí, antigamente, as tribos árabes, diferente do que a gente faz hoje, né?
a pessoa ficava mais velha quando eles colocavam no cargo de liderança. Então, qual que é o sheik da tribo, ou daquela família, ou daquele clã? Quem é o sheik? Quer dizer, qual a pessoa mais idosa, mais sábia, mais experiente? Exatamente. Qual é o líder? E esse título de idoso, de ancião, passou para aquele que sustentava aquela tribo, aquele clã, aquela família, com dinheiro. E aí vem o sheik do petróleo, o sheik do dinheiro. Exatamente. Mais tarde passou para aquele que ia estudar a religião, voltava e liderava a comunidade, a tribo, orientando-a de acordo com a religião, com as leis islâmicas. Então passou a ocupar o cargo de liderança de sheik, mesmo sendo jovem, que não é o meu caso, já sou velho, mas passou, mesmo sendo jovem, passou a ocupar e passou a ser um título de liderança, o sheik. E hoje, dentro da religião islâmica, não existe uma separação entre política e religião, porque engloba tudo, porque a ideia da religião é a seguinte: você é o cidadão dentro do templo religioso e fora. Você não perde a identidade religiosa quando você sai. Certo. Os seus valores como presidente da República, como deputado, como vereador, como empresário, como cidadão, como pai, como filho, continuam, os seus valores são os mesmos. Quem vai reger esses valores é a sua espiritualidade, é a sua religião. Fantástico, fantástico. E deve ser muito honroso, né? Levar um nome de sheik, né? Tem que honrar, porque... É honroso, deve ser satisfatório. É uma responsabilidade muito grande e foi dado, né? Você conquista isso. Para ser sheik é necessário, primeiro, ter conhecimento, aptidão para isso, né? Ter bastante conhecimento, ter estudado isso. O segundo é ter uma aptidão pessoal, querer isso. E o terceiro, a aceitação da tua comunidade. A aceitação deles inserir esse título. Porque não basta eu querer e ter preparo, se eu não for aceito. Também tem isso. A liderança é a aceitação. É muito sensato, é um negócio interessantíssimo. E as festas árabes, como é que funcionam nessa pandemia? Deve ter parado tudo, né? Tudo, né? Parou tudo. As mesquitas, elas continuaram as atividades delas como orientação. Então, a aglomeração, ela foi restringida, né? Foi suspensa, porém, o trabalho religioso, ele continuou. Ou dentro das mesquitas, que são os templos religiosos Sim. islâmicos, ou pelo mundo virtual, né? No mundo virtual, pelas diversas ferramentas existentes. Então, casamentos começaram só os familiares. Então, aquilo que normalmente se conhece entre os árabes, né? 700 convidados, 500 convidados, passou a ser 10, 20 pessoas, 30 pessoas. Precaução total, né? Não exatamente, tem como, né? Exatamente. Mas os casamentos continuaram. Agora não tem a mesma alegria ou a mesma festa que você com 300, 400, 500 pessoas, né? Que a gente vê que as festas árabes, elas são bem alegres, né? Bem muito. São muito alegres. No meu casamento, o Chico Pinheiro estava lá. Certo. E aí olhou, ele falou, posso falar uma palavra? Eu falei, pode. E pegou o microfone. E aí ele disse, parabenizou tudo, né? E aí ele disse, eu queria entender se vocês são felizes e alegres desse jeito sem beber, né? Porque a gente não consome bebida alcoólica e tal. Falou, se vocês são alegres assim, imagina se vocês bebessem, o que vocês fariam? Seria, acho que o dobro, 3 vezes mais, né? A alegria, ela se multiplica. Há um mito, não sei, como eu disse para o senhor, eu sou leigo, assim, em relação a um sheik, quando se fala de sheik, não sei se isso foi extinto, mas é verdade que um sheik ele tem mais do que uma esposa? Na realidade, todo muçulmano, pela religião, a religião islâmica, ela proíbe ter amantes. Proíbe. Como assim qualquer religião.
qualquer lei. Porém, ela dá uma saída. Eu quero ter outra esposa por algum motivo. Ok, então você vai ter que assumir essa segunda esposa. Ou a terceira ou a quarta. Então, o muçulmano ele tem o direito a 4 esposas. Porém, tem que assumir oficialmente e público as outras esposas. Tem que saber, a sociedade tem que saber, e ele tem que dar os direitos das esposas por igual e sustentá-las por igual. E por isso que nós temos 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. 3% desses muçulmanos são polígamos, têm mais de uma esposa. A maior parte não tem. Já não se adequaram. É uma licença. Tá. É uma licença, mas não é obrigação, um preceito. Tem que fazer, todo muçulmano tem que fazer. Porque você tem que ter uma despesa. Já está difícil de sustentar uma família. Imagine 2, Talvez 3. em tempos remotos seria um ego, né? Talvez. Não sei. É mais do que isso. É uma questão social. Por quê? Nas guerras, morrem-se mais homens, na história morrem-se mais homens do que mulheres. Certo. Então, muitas vezes, essas famílias que ficam de viúvas, de crianças, órfãs, elas precisam porque o governo não consegue cuidar, ele não consegue dar assistência a toda essa gama. Então, é uma forma de um projeto social, de inclusão social e de amparo social. Porque a religião ela não vê essa questão como uma questão emocional. Eu não gosto. Eu não. Ela vê como uma questão racional. É uma questão, é uma solução para um problema social. Não me agrada, ou não gosto, ou eu tenho ciúmes, ou isso são questões emocionais. Também. Paixão. Certo. A religião ela não olha essa questão passional, ela olha a questão efetiva, a questão racional, o que é bom, o que não, o que pode resolver um problema mesmo tendo um prejuízo em sentimentos, na questão passional. Porque essas famílias que estão desamparadas, elas precisam de um amparo. Se o governo, se o Estado não tem condições de resolver esse problema e amparar, a sociedade ela tem que absorver isso. Então, isso em guerras foi uma solução muito grande. Em guerras onde muitos homens morriam e ficavam as famílias desamparadas, era uma forma de inclusão social e também de amparo a essas famílias desamparadas. Desamparadas, entendi. O senhor está falando em guerras, né? Como é que se comporta hoje a Arábia em relação a guerras? Olha, os países árabes, na realidade, convivem com esse problema. Porém, são guerras que são fabricadas por terceiros. Não foram eles que iniciaram as guerras. As guerras foram provocadas por outros, por terceiros. Então, por exemplo, se você ver que o Iraque, ele foi invadido. O Iraque não saiu e invadiu o Ocidente. Na Síria, a mesma coisa. E em todos esses lugares você vê que a guerra ela foi para lá. Ela não saiu de lá. Lá é o campo de combate. Mas não... Por quê? Como é que a gente percebe isso? É importante a gente analisar as entrelinhas e analisar não a luz da emoção, mas a luz da razão. Quem é que vende armas? Quem? Todo mundo sabe. Quem fabrica. Quem fabrica. Não sem dar nomes, né? Vamos... Sim, não. Mas quem fabrica armas, ele precisa do quê? Venda, tem que vender. Venda, tem que consumir armas. Onde é que se consome armas? Dissipar, né? Onde é que se consome? Onde existem guerras. Onde é que eu faço guerras? Eu sou produtor de armas. Eu vou fazer uma guerra do lado da minha casa? Não, em lugares... Distantes. Perfeito. E aí eu crio o quê? Para eu criar guerras, é necessário criar o inimigo. Exatamente. Como é que eu crio o inimigo? Eu pego alguém, um povo, porque não pode ser indivíduos, tem que ser um grupo. Porque para você vender armas e consumir armas, tem que ter quantidade. Tem que ter quantidade.
E aí eu pego e começo a deturpar a imagem e começo a colocar uma imagem negativa, e isso se chama marketing, e eu vou trabalhando isso, e aí justifica, depois que eu danifico ou deturpo a imagem e dou uma imagem de terrorista, a opinião pública começa a falar, não, tem que acabar, não, tá certo, essa guerra é legítima, não, tem que jogar bomba na cabeça deles sim. É complicado, né? E aí cria-se essa questão de Estado Islâmico, como se fosse dos muçulmanos ou dos árabes. Na realidade, nada a ver. Esse grupo, esse ISIS, né, não pertence aos muçulmanos, não tem origem islâmica, não tem amparo islâmico e nem é aceito pelos árabes, sendo eles cristãos, sendo eles muçulmanos, sendo eles ateus, ninguém aceita esse grupo. Mas foi infiltrado. E aí justifica-se as guerras através disso, e aí vende-se mais armas, e aí fabrica mais armas, e você sabe como é que é. É igual uma... É uma fábrica. Exatamente. Imagine uma empresa, uma fábrica farmacêutica, por exemplo, e ela produz remédio contra a gripe. É a única... Ela só faz remédio contra a gripe. Tem que ter uma gripe gerada para ela poder desovar esses remédios. Se não tem gripe, o que ela vai fazer? Vai encalhar tudo, vai vencer o produto e assim Exatamente. Se não tem escrúpulos... Não existe... O que faz? Começa a provocar uma epidemia exatamente. De gripe. Entende? Porque Entendi. Olha só o que está ao redor disso. Já que a gente envolve, né? Nós incitamos esse assunto, a gente volta a falar novamente em pandemia, pela espiritualidade do senhor que você tem falado, que o senhor vê, tipo, se sair essa vacina da gripe, terá uma outra pandemia? Só acredita que possa vir a existir, possa vir a aparecer um outro tipo de vírus? As pandemias e as epidemias, elas são algo que o ser humano enfrenta e já enfrentou ao longo da história do ser humano. Então, é igual a gripe, igual a qualquer doença. E cada época, quando ela se desenvolve, ela tem novos desafios. Isso é natural do ser humano. Isso é natural. Não tem como fugir disso e se precaver. O que pode acontecer é eu sou afetado por algo e eu começar a buscar a solução disso ou a cura disso. O ser humano ele está em constante desenvolvimento e aprimoramento, e o seu comportamento ele muda. E quanto mais você tiver um comportamento, mudanças de comportamentos, novos desafios, novas consequências. Então, os nossos hábitos alimentares, quando nós mudamos, geram um novo ambiente. Então, faz parte da história do ser humano tomar decisões novas, consequências novas. É natural do ser humano. E isso afeta o ser humano em todos os seus aspectos, inclusive na saúde. Por exemplo, antigamente dormia-se mais cedo. Então, as doenças em decorrência de falta de sono, de falta de dormir, não existiam. Agora existem. Porque hoje você fica até tarde, você tem e tem muitas luzes, então você dorme e não descansa por causa da luz, por causa de tal, e vários fatores. Isso gera o quê? Vem as doenças. Novas doenças. E aí implica em o ser humano começar a focar nessas novas doenças, na cura delas. Tá certo. Muda o comportamento, vai mudar. Antigamente as pessoas plantavam no seu quintal e colhiam e comiam. O tal do orgânico que eles dizem hoje. Mudamos para algo industrializado. Gera o quê? Novos comportamentos, novas doenças, e aí tem que buscar novas soluções, novas curas. Exatamente. Isso faz parte da natureza do ser humano, da natureza. Porém, essas novas consequências, elas podem ser provocadas ou podem ser naturais. Por exemplo, acontece um terremoto, acontece um vulcão
que entre a erupção e tal. Certamente que ele muda o clima, ele muda o aspecto daquela região. Certamente que vai poluir o ar, e isso tem consequências, tem doenças novas. Então, a natureza provocou aspectos novos, doenças novas, e tem que buscar. E também o comportamento promovido pelo próprio ser humano, pelas indústrias, por exemplo. Usar química na comida, nos alimentos e tal. Mais. Até na roupa, né? Usamos roupa. Antigamente a roupa absorvia muito, tanto do suor, lidava com... Era mais natural, mais próxima da natureza. Hoje você usa muito sintético. Cria novas alergias, cria novas... Tudo isso. Então temos provocações naturais e tem outras comportamentais. O senhor teria algum recado para dar para a colônia árabe, para quem está escutando a gente? Qual seriam as considerações finais do Sheikh Jarrah aqui para todos? Eu convido a todos a conhecerem essa nova cultura, né? Minha irmã está aqui em Santo André e ela usa o hijab, então ela falou para mim, a gente precisa fazer uma live, porque eu estou aqui em Santo André, estou rodando aqui todos os lugares aqui em Santo André, e as pessoas me perguntam, por causa que ela veste o hijab, ela veste o véu, né? Então ela fala, as pessoas têm curiosidade. Então quem quiser conhecer, quem quiser saber um pouco mais, pode me seguir. Eu estou no Instagram, estou no YouTube, no Facebook, no TikTok, só não danço, né? No TikTok. Você pode dar aí a rede que pode seguir? No Instagram é Sheikh, SHEIK, Jihad, JIHAD de dado, Instagram. Quem quiser me seguir, de lá pode ir para as demais redes sociais. E quiser visitar a mesquita, é um prazer. Quiser conhecer mais sobre a cultura, fazer perguntas, quiser ler mais, quiser continuar essa conversa que a gente está tendo, é um prazer, estou à disposição, o que precisarem. A gente recebeu uma notícia de um ouvinte que ele segue o senhor nas redes sociais, ele gostaria de um abraço. O Igor Nascimento. Qual? Igor Nascimento. Igor Nascimento, Deus te abençoe, um abraço para você e a todos os nossos seguidores e todos os nossos ouvintes, né? E a minha irmã Rihab, que também está aqui em Santo André, meu irmão Osias também, todas as pessoas e a comunidade. Sheikh Jarrah, a gente só tem a agradecer, foi uma honra tê-lo aqui nos nossos estúdios, a Guardiã da Notícia. Realmente eu fiquei estupefato com a história, gostaria de saber mais, é capaz de eu também querer entender como é, e só tenho a agradecer, muito obrigado pela participação hoje do senhor aqui com esse Publix maravilhoso. Muito obrigado pelo convite, a Rádio Guardiã, pelo convite, foi excelente, para mim foi enriquecedor. Ótimo. Deus abençoe a todos. Santo André, eu morei aqui em Santo André. Certo. Morei no bairro Jardim Bom Pastor. Jardim Bom Pastor. E eu estudava na Arábia Saudita, minha família aqui, então quando eu voltava, vinha, então conhecia muito aqui o centro. Santo André é uma cidade fantástica, o ABC, né? A gente agradece a Guardiã, estamos à disposição, quando o senhor quiser, os microfones estão abertos. E foi um prazerzão. Prazer todo meu. Deus te abençoe e fique com Deus. Esse foi mais um Publix. A Guardiã da Notícia. 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 Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos às prefeituras da região do Grande ABC. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã